paz a todos os irmãos. Continuando nosso culto de louvor e adoração, vamos estar adorando ao nosso Deus com o cântico do hino Louvamos a Deus. Ó Deus, pelos dons de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, a tua glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos. Amém. Vem nos encher de celeste fervor e fazer-se bondade, defesa e amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, a tua graça imploramos. Amém. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua presença santa em nosso meio. Queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor a nossa perfeita adoração, nosso louvor. Pedimos ao Senhor que nos receba, ó Pai. Pedimos ao Senhor que continue a falar conosco durante todo o decorrer do culto. Nós te agradecemos por tudo que já aconteceu e por tudo que ainda vai acontecer. Nós te louvamos e te bendizemos no glorioso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Passamos ao momento da mensagem. Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Hoje mudou um pouco, né, pastor? Normalmente a gente já fica tremendo antes de chegar aqui na frente. Aí quando você já fica aqui do início, aí você treme muito mais do que de costume. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículo 45, só a parte A. Estamos felizes com os nossos visitantes, novos visitantes chegaram, primeira vez, pertence a alguma igreja? Não, ainda não. Não? Sejam bem-vindos, aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Sinta-se bem em nosso meio. Na nossa classe hoje teve o Guilherme, né? Eu não sabia se o Guilherme conhecia Jesus, então eu falei, agora o Gabriel vai estar orando, você sabe o que fazer? Aí ele, eu fecho os olhinhos. Eu já sei que a família conhece o Senhor e a criança também já tem um relacionamento com Deus e isto é fundamental. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Parabéns aos pais por estar ensinando o filho o caminho em que deve andar. Gênesis capítulo 24, versículo 45, parte A, diz a seguinte frase:
antes que eu acabasse de falar no meu coração. Gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças, vamos estar falando mais uma vez com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, mesmo, ó Deus, sabendo que nós não merecemos, ó Deus, esse amor. O Senhor nos ama. Prova disso, entregou o teu Filho Jesus para morrer por nós. E hoje, ó Deus, nós temos o privilégio de ter uma nova vida em Cristo Jesus, termos os nossos pecados lavados no sangue de Jesus. E sabemos que em um breve dia nós teremos, ó Deus, o nosso corpo transformado. E aí não mais pecaremos mais. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de nos reunirmos no nome de Jesus e saber que o Senhor está presente no meio de nós. Continue falando conosco. Aqui é a tua casa de oração e nós somos os teus servos. Trabalhe em nossas mentes e coração para que possamos ser do jeito que o Senhor quer, para a glória do Senhor. É a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Nesse texto de Gênesis capítulo 24, vai estar falando que Isaac ele vai conhecer Rebeca. Então, Abraão ele tem na sua casa grande riqueza. E vemos que o filho dele já estava na idade de se casar. E Abraão já era avançado em idade. E vemos que a riqueza de Abraão não estava na mão do seu filho, mas estava na mão do seu servo. A Bíblia vai dizer que o servo cuidava das coisas do seu senhor. E tinha autoridade, tinha autonomia, muito mais do que o filho do Senhor. E aí eu paro para analisar algumas coisas, pensar em algumas coisas. Por que não o filho estava ali com a autoridade, estava ali com o poder na riqueza do pai, que o pai adquiriu ao longo do tempo? O filho não estava preparado para isso. Então precisava de alguém preparado, experimentado, para poder cuidar da riqueza de Abraão. E aí nós vemos que o seu servo mais antigo, que morava com ele, tinha a chave do cofre de Abraão. E Abraão chama esse servo e fala para ele que o momento dele já estava chegando e que ele era para jurar que iria buscar uma esposa para o seu filho. E uma coisa também que me chama muita atenção, que o filho não foi afoito, não é isso? O filho não foi a campo buscar a sua namorada, piscar para ninguém, para conseguir a sua namorada, ver o seu amor, mas ele esperou. E é muito bom, irmãos, quando a gente tem a consciência de que existe o tempo de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas, não é só em uma área. Às vezes nós colocamos algumas coisas na mão de Deus, mas nós deixamos de colocar a nossa vida sentimental, ou nós deixamos de colocar a nossa vida financeira, ou deixamos de colocar uma outra coisa que nós achamos que não, essa área é minha, quando todas as áreas da nossa vida têm que estar na mão do Senhor. E Abraão, ele tinha plena consciência disso. E me alegra em saber que o seu servo conhecia também o Senhor. Não por ele ter um relacionamento com esse Senhor, mas por ele ver o relacionamento que o seu Senhor, Abraão, tinha com Deus. E com certeza, com o decorrer do tempo, esse servo passou a observar Abraão, todos os seus passos, talvez a sua fala, talvez a sua maneira de se sentar junto à mesa, a maneira de falar com os seus empregados, tudo isso chamava a atenção do seu servo, e esse servo via que o seu senhor, Abraão, era um homem diferente. A Bíblia vai dizer que Abraão era um homem rico, um homem de posse, tinha cabelo, tinha ouro, tinha prata,
tinha tudo. Pela obediência que ele tinha ao Senhor. O Senhor prometeu a ele que iria prosperar ele, iria abençoá-lo. E nós vamos lendo, acompanhando a história, nós vemos que ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Às vezes no caminho ele pisava um pouquinho fora do caminho, mas o Senhor ia lá e consertava as coisas, porque ele tinha um coração que temia o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E nós vemos no coração de Abraão um coração contrito, um coração que amava a Deus, um coração que buscava a Deus. E quando nós temos esse sentimento, nós temos essa certeza de que buscar a Deus, temer a Deus, servir ao Senhor em todos os momentos, pode nos proporcionar uma vida relacional com Deus extraordinária. Nós ensinamos os nossos filhos a orar, a buscar o Senhor, a contar uma história, que isto fica incutido na mente dele. Ontem eu estive na casa de um amigo aqui, passei aqui pertinho da igreja ontem, a luz estava acesa, fui na casa de um amigo e fiquei ali por muito tempo conversando. E aí ele falando que o filho dele fez uma pergunta sobre Deus. Aí eu falei assim, e aí, qual foi a sua resposta? E aí ele mudava de assunto, eu falei, qual foi a sua resposta? Aí ele, eu falei, sabe por que que há? Porque você não conhece Deus. Se você não conhece Deus, você não tem resposta para os seus filhos. Se nós não conhecemos Deus, nós não temos resposta para uma sociedade que carece de Deus, mas não tem a clareza de que só Deus pode abençoar. Ali dentro a gente estava conversando com os juniores, pré-juniores, e aí estava falando, e aí, e Deus? E aí cada um dá a sua colocação de que é Deus. Aí eu falei para ele, sabe por que eu estou te perguntando desta forma? Porque lá fora, os seus amiguinhos vão te confrontar. Você viu Deus? Você conhece Deus? Mas pela fé, relacionamento com Deus, família aos pés do Senhor, os filhos têm consciência de quem é Deus e de quem somos nós diante de Deus. E isso é fundamental. E no decorrer do texto nós vamos ver que Abraão faz o servo jurar, não pela amizade. Poderia, olha, você é meu amigo, eu confiei em você durante todo esse tempo, você sabe onde está todas as minhas riquezas, você sabe onde está o meu ouro, você sabe onde está a minha prata, você sabe onde está tudo, olha, porque eu confio em você, você é meu amigo do peito. Mas não, olha, você vai jurar pelo Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Provavelmente a mente daquele servo falou, poxa, ele está sendo profundo naquilo que ele está pedindo. E eu preciso ser realmente um servo que cumpre o desejo, que cumpre a vontade do meu Senhor, porque esse Senhor do meu servo eu conheço. Conheço, talvez o servo pudesse dizer, não por eu ter um relacionamento, mas porque o meu Senhor, Abraão, tem um relacionamento profundo com ele e eu vejo tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Este é um Deus poderoso, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que nos prospera em todas as áreas das nossas vidas. E esse servo vai lá, faz o juramento, coloca a mão, como diz o texto, embaixo da coxa de Abraão, jura, e diz o texto que aí ele vai pegar algumas coisas para poder levar nessa grande viagem, nessa grande aventura. Diz que ele pega ouro, pingente, pega 10 camelos, pega outras coisas e vai para essa grande jornada procurando uma esposa também para o seu senhor. No caso, filho de Abraão. E uma coisa que me chama muito a atenção é que esse servo, quando ele sai
para essa viagem, essa longa viagem, ele tinha a certeza no coração que algo da parte de Deus iria acontecer. Que Deus estava naquele negócio. Que Deus iria mostrar a menina perfeita, a mulher perfeita, a mãe dos filhos perfeitos. Tudo estaria na mão de Deus. E ele sai para aquela viagem como um soldado que chega da guerra vitorioso. Às vezes o soldado, quando vai para a guerra, ele fica imaginando como é o inimigo. E quando ele vai, vence o inimigo, ele volta com seu peito estufado, às vezes marchando na rua, feliz. E esse servo, ele sai feliz, porque ele sabe que na viagem que ele está fazendo, ele vai voltar vitorioso, porque o Deus do seu Senhor estava com ele. E é essa certeza que nós, nos dias de hoje, também precisamos ter. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também está conosco. E esse Senhor, esse Deus, Ele nos ama. E Ele quer se relacionar conosco. E às vezes nós nos achamos pecadores demais, não é isso? Indignos demais. Olha, eu não sou digno de ouvir a voz de Deus. Como? Se Deus mandou o Filho dele por você e por mim? Foi justamente para quebrar essa barreira. Antes existia uma barreira, mas agora não existe mais. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus quer ouvir a sua voz, quer ouvir a minha voz, a sua súplica, a nossa súplica. Porque esse Deus é um Deus de relacionamento. E às vezes nós colocamos empecilhos para falar com Deus. Às vezes até por medo de não querer ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Porque sempre quando Deus falar com você, vai te chamar a uma responsabilidade. Há uma vida de compromisso, uma vida digna de embaixador do rei, como está lá em 2 Coríntios 5:20. Eu aprendi, decorei esse versículo quando eu era embaixador do rei, lá em Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro. Precisamos ter um relacionamento com Deus também nos dias de hoje. Hoje eu ando em alguns lugares de Coimbra e vejo que as pessoas parecem estar meio que distante de Deus, algumas não creem em Deus. Eu falo de Deus para algumas pessoas, elas... Não é assim. Deus, ele é bom para algumas pessoas. Como? Para algumas pessoas? Deus é bom para todos. A chuva cai, rega a terra, aquece as plantas, tem os alimentos e todos comem. Como? Não é só um que come, são todos. O sol brilha para todos e nos dá a proteína que nós precisamos para o nosso corpo. O amor de Deus é para todos. E Deus, ele é tão maravilhoso, tão amoroso, que ele não nos obriga a falar com ele, ele não nos obriga a se relacionar com ele, é algo voluntário. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É voluntário. Eu falei, meu amigo, você não deu a resposta porque não conhece Deus. Mas um dia você vai estar diante desse Deus acreditando nele ou não. Só que quando estiver diante dele e ele te perguntar se você o conhece, a sua resposta não sairá, porque você está gaguejando diante de mim. Imagine diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O quê?
que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, para mim sair dali, sentar aqui, a minha perna treme. Você imagine diante de Deus Todo-Poderoso. Sei que cheguei ali, vou me prostrar e vou ouvir uma voz. E essa voz vai dizer para mim o seguinte: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que tenho preparado para vós desde a fundação dos séculos. Posso ouvir isso. Mas também eu posso ouvir uma outra coisa. Vocês podem me dizer qual é? Agora é a participação da igreja. Apartai-vos de mim, olha, irmãos, que terrível. O joelho vai bater um no outro. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Olha que triste, irmãos. E se nós não conhecermos Deus, não somos benditos dele. Porque quando nós conhecemos Deus, é natural que a gente queira se relacionar cada vez mais. Tem um corinho que diz, um hino: flui dentro de mim, és manancial. É como um rio de água viva que flui de nós. Esse relacionamento com Deus nos aproxima de Deus e nos faz nos sentir bem, porque nós somos amparados por Deus que tem todo o poder. Às vezes, algumas pessoas, como a Bíblia relata, uns confiam em carros, outros em cavalheiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Está acima de tudo isso. Não tem poderio bélico, porque o Senhor está acima de tudo isso. Josafá, apavorado, fala: Senhor, eles te afrontaram. O exército de Josafá fraco, comparado aos inimigos. Josafá chega e fala: Senhor, eles te afrontaram. Sabe o que o Senhor fala para ele? Se prepara para a batalha. Essa batalha é minha. Você tem passado por alguma dificuldade? Você tem passado por alguma aflição? A batalha é do Senhor. Se você colocar nas mãos do Senhor: Senhor, tenho passado por essa aflição, tenho passado por essa angústia, tenho passado por essa dor, mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas batalhas, as nossas dores e nos garantiu a vitória nele. Cristo Jesus, ele luta a tua luta e ele te dá a vitória. Josafá, no outro dia, crendo, sabendo que o exército é mais poderoso que ele, que quando ele saísse para a batalha, ele iria perder essa batalha, mas ele, crendo na palavra do Senhor, ele se preparou para a batalha, estufou o peito e foi para a batalha com os seus soldados. Interessante que o rei vai na frente. O rei é participativo. O rei, quando não está na guerra, ele está em casa, olhando pela janela, pensando o que não é para pensar, vendo o que não é para ver. O rei é para estar na batalha. Lembram de Davi? Era para estar na batalha. Estava em casa, foi olhar para a janela, viu o que não era para ver, cobiçou o que não era para cobiçar. Teve um problema. A espada nunca mais saiu da sua família, morrendo a espada. Josafá foi naquela luta, foi naquela batalha. Os irmãos lembram o que aconteceu? O próprio Deus destruiu o exército inimigo. Sabe qual foi o grande trabalho que Josafá teve? Era de ir lá e pegar os despojos. Opa, aqui tem ouro, aqui tem prata, aqui tem isso, aqui tem aquilo. É só confiar. E
às vezes nós temos dificuldade em confiar em Deus e ter a certeza de que Deus está no negócio. É confiar. A Silvia ligou para uma amiga dela que veio aqui 2 vezes, participou do culto, mas depois não voltou mais. Falei, Silvia, tem que ligar para ela, liga, chama, convida. Aí a Silvia ligou para ela, ou encontrou com ela aqui em algum lugar, e ela falou assim, olha, eu estou desanimada, eu estou fraca, eu não consigo. A nossa força está no Senhor. Precisamos colocar a nossa vontade de estar na casa do Senhor no Senhor. Senhor, eu quero estar na tua casa. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo que ninguém te chame, o próprio Senhor te chama. Porque você sabe que no domingo se reúne a igreja de Cristo Jesus para louvar e bendizer a esse Jesus. A igreja está reunida. O tempo está passando. E o exército está em marcha. E marcha acelerada. Não podemos perder tempo. E aí o texto vai dizer que o servo fala com o Senhor. Fala com o Senhor. E o Senhor ouve a sua oração. Tomou o servo, 24, versículo 10, tomou o servo 10 camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam para tirar água. Então disse o servo, falando, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto a uma fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe o teu cântaro, peço-te, para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Versículo 15. Antes que acabasse de orar, saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Interessante, irmãos, que a fonte era em uma descida. Era em uma descida. Precisava ter o quê? Esforço. Precisava se esforçar para pegar a água. Não era água fácil, não vinha aquela fonte. Tinha que se esforçar para descer, tinha que se esforçar para puxar a água, tinha que se esforçar para subir com o cântaro no ombro. Irmãos, Deus é extraordinário. Quando ela abaixa e deixa o Senhor beber da água, e ela fala, também darei água de beber aos teus camelos, eram 10 camelos. Cada camelo bebe 110 a 120 litros de água, porque o percurso que eles andam é muito grande, a sua pelagem já é própria para andar no calor, o seu nariz é diferente, é tipo um cone, o nariz de um camelo, justamente para não perder umidade. E a menina
se predispôs a dar água a 10 camelos. Não foi pouca água. O camelo bebe a água rapidamente. E ela fez. Deus tem um melhor para você. O que Deus tem para você é escolhido. Basta você crer. Basta você querer se colocar aos pés do Senhor e esperar o tempo de Deus para a tua vida, que é o melhor tempo. Amém. E aí no decorrer da história vai dizer que a viagem foi bem sucedida, o servo foi bem recebido pelo o pai de Raquel, Rebeca, e a viagem perfeita voltou, o filho Isaac conheceu, viveram felizes, tiveram as suas dificuldades, mas o Senhor nunca se afastou da casa de Abraão. E Deus jamais quer se afastar da tua casa também. Basta que você ouça a voz, abra o teu coração para que Cristo reine na tua vida. Gostaria que você abaixasse tua cabeça e também orasse comigo. Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia. Que o teu Espírito Santo, nesta manhã, esteja falando de forma clara conosco. Esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nos aproxima do Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus, também que estão nos ouvindo pela televisão, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem sonho para elas. Que elas também, Deus, em nome de Jesus Cristo, possam querer conhecer o Senhor e viver uma vida que agrade ao Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando todo o teu povo espalhado pela face da terra, que seja um povo abençoado e abençoador. Esteja abençoando o pastor Heitor, anjo do Senhor aqui neste lugar, que a cada dia o Senhor possa falar com o teu filho e ele possa continuar sendo a bênção que é nas nossas vidas. Abençoe a sua esposa, abençoe a sua filha, seu genro e suas netas. Que esta família, a cada dia, cante hinos de louvor, hinos de vitória, porque o Senhor tem sido com eles. Essa é a oração que te faço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Maior que o meu pensar, como poder cantá-la, como é descomeçar, doce me alivia a alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de tão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim, é maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores a Deus honrar. Maravilhosa graça traz vida perena, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus.
maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo sim em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Glória a Deus pela maravilhosa graça do nosso Senhor. Vamos agora ter um momento de poesia com a nossa irmã Adélia. Bom dia, irmãos. Bom dia. A nossa poesia hoje intitula-se Petição. Vai paralela ao tema da lição, como sempre. Então, pode ser a nossa petição, mas também a petição que nós podemos levar aos outros neste mundo. Queremos, Senhor, que estás junto de nós, que a tua mão divina nos dirija, que adoças toda a dor que nos aflige. Queremos, Senhor, que nunca estamos sós. Que cada peito aceite a tua voz na vibração que o teu amor exige. Por ele o pecador sofre e transige. Por ele é mais suave a dor atroz. Queremos falar aos homens desse amor e neste intento ajuda-nos, Senhor. Faz-nos fiéis das ordens que nos dás. Busca-te e não te encontra a humanidade, mas sobre o mundo todo é tempestade, derrama a tua luminosa paz. Até aqui a poesia.